Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal O Plano do Eterno para a Humanidade. É sempre bom, e é uma alegria incomensurável começar mais um estudo bíblico profundo com vocês. Meu nome é Leonardo e este é um espaço dedicado a crescermos juntos na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Então, sejam muito bem-vindos de volta. Sua presença é sempre uma bênção inestimável e nos motiva a continuar trazendo conteúdos relevantes e edificantes para o seu e o meu crescimento espiritual. E nesta oportunidade gloriosa mergulharemos no estudo sobre Mateus capítulos 24 e 25. Este canal ele é dedicado a explorar as profecias das Escrituras com clareza e profundidade, sempre baseado em uma análise contextual e histórica. Então, obrigado por fazerem parte dessa jornada. Então, a leitura do texto hoje vai ser Mateus capítulo 24, versículo 3 a 8. Então, vamos lá. Mateus 24, capítulo 24, versículo 3 a 8. Vamos lá. Três perguntas. Três grandes perguntas, melhor dizendo. Quando ele estava assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele. Diga-nos, perguntaram, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e de que o mundo está terminando? Três perguntas. Sinais da segunda vinda de Cristo. 8 sinais do começo das dores dos judeus. Jesus então respondeu: cuidado, não deixem ninguém os enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou o Messias, e desviarão a muitos. Vocês ouvirão rumores de guerras por perto e notícias de guerras distantes. Cuidado para não se amedrontarem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Porque povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão umas contra as outras. Haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Palavra de... Então, turma, muito bem. Os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus são um divisor de águas na escatologia. Neles, Jesus oferece um dos discursos mais vívidos e detalhados sobre os eventos que antecederão o final desta era, respondendo às inquietações dos discípulos e, por extensão, às dúvidas, de toda a geração que aguarda o cumprimento final das promessas divinas. No entanto, apesar da aparente clareza dessas passagens, elas permanecem entre as mais mal interpretadas e controversas das Escrituras. Por quê? Esta exposição, nesse estudo de hoje, essa exposição surge como um esforço para dissipar a névoa de confusão que envolve temas como a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja e o desenrolar profético da 70ª semana descrita em Daniel capítulo 9, versículo 27. Então a ocasião do discurso é crucial, Enquanto os discípulos admiravam a magnificência do templo de Jerusalém, Jesus proferiu uma declaração chocante. Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, versículo 2. Essa profecia, cumprida historicamente em 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém pelos romanos, desencadeou 3 perguntas fundamentais que moldam toda a estrutura da narrativa. E quais são elas? Já falei no início. Quando serão essas coisas? Relacionada à queda iminente da cidade, já esclarecida pela história. 2. Que sinal haverá da tua vinda?
focada na segunda vinda gloriosa de Jesus, distinta do arrebatamento. Revelação posterior dada, confiada ao apóstolo Paulo. E a terceira pergunta: qual será o sinal do fim desta era? Direcionado aos eventos cósmicos e tribulações sem precedentes que antecederão o juízo final. Este estudo busca não apenas corrigir equívocos arraigados, como a fusão indevida entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. São eventos diferentes, mas também desvendar a sequência lógica dos acontecimentos descritos em Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 19, alinhando-os às profecias de Daniel e ao ensino direto de Jesus. Então, ao fazer isso, revela-se uma narrativa coerente e ordenada, onde cada sinal, guerra, falsa profecia e maravilha celestial se encaixam como peças de um quebra-cabeça, como peças de um mosaico divino. Então prepare-se, pois, para uma jornada que iluminará trechos muitas vezes relegados ao obscurantismo, restaurando a urgência e a esperança que permeiam as palavras de Jesus. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, versículo 13. Então, os sinais da segunda vinda de Cristo. O primeiro, falsos messias antes da metade da semana ou estabelecimento da abominação da desolação. 2, guerras e rumores de guerras. 3, conflitos entre nações e reinos. 4, fomes, pestes e terremotos em diversos lugares. 5, perseguição aos judeus de maneira global e aos seguidores de Jesus, que aqui ficarem. Traições, escândalos e ódio entre os próprios. 7 agora, surgimento de falsos profetas antes da metade da iniquidade, metade da semana, perdão. 8, esfriamento do amor e multiplicação da iniquidade. 9, pregação do evangelho do reino a todas as nações. 10, instalação da abominação da desolação no lugar santo. 11, fuga de Israel para o deserto sob proteção divina. 12, grande tribulação sem precedentes na história. Falsos messias após a metade da semana. Falsos profetas operando sinais enganosos. Condições sociais semelhantes aos dias de Noé. Fenômenos cósmicos e sofrimentos terríveis. Sinais celestiais alarmantes e profecias cumpridas. Esses são os sinais da segunda vinda de Jesus. Vejam bem, todos esses sinais, juntamente com os descritos em Apocalipse capítulo 9, Apocalipse 6 ao capítulo 19 e outras profecias, ocorrerão antes da segunda vinda de Jesus, conforme previsto por Jesus em seu discurso escatológico. Então é crucial notar que os discípulos, ao questionarem o mestre, referiam-se exclusivamente à segunda vinda, ao segundo advento, não ao arrebatamento. Porque o arrebatamento foi uma revelação posterior dada e ensinada pelo apóstolo Paulo. Os primeiros 9 sinais cumprem-se até a metade da 70ª semana, quando a abominação da desolação é estabelecida. As dores de parto, mencionadas por Jesus, simbolizam as aflições progressivas de Israel, intensificando-se desde o início da semana profética até seu ápice, quando a nação, após sofrer sob o anticristo e a prostituta, nascerá para o reino messiânico. Tais dores podem iniciar-se mesmo antes da aliança de 7 anos. Conforme a perseguição atual, Israel antecipa o cenário descrito. Portanto, Mateus capítulo 24 e 25, longe de ser um texto obscuro, revela uma sequência clara. Cada sinal é um marco no cronograma divino, alertando-nos a vigiar, pois aquele dia e hora ninguém sabe. Então, 3 questões surgem
naturalmente nessa conjuntura, em vista desse método da exposição? Por que Mateus 24 e 25 foca Israel e não a igreja? Vejam bem. Razões que comprovam o foco em Israel. Jesus direciona seu discurso aos judeus, respondendo a questões específicas do contexto judaico, a restauração do reino a Israel e a libertação da opressão gentílica. 2. A menção ao falso Messias, ou esse tal anticristo, alinha-se às profecias de Daniel sobre o príncipe que há de vir, figura central na tribulação de Israel. 3. A perseguição por todas as nações, cumpre as profecias sobre o tempo da angústia para Jacó, não para a igreja que já foi arrebatada, que já está naquele período arrebatado. 4. As dores de parto são um conceito vinculado à angústia nacional de Israel, não à experiência eclesial, não à igreja. 5. A exortação para perseverar até o fim pressupõe sobreviventes judeus na grande tribulação, não cristãos, que já estarão glorificados. 6. A pregação do evangelho do reino refere-se à proclamação messiânica para Israel, reinstaurada durante a tribulação. 7. A abominação da desolação é um evento profético judaico, predito em Daniel capítulo 9, versículo 27, vinculado ao templo reconstruído. 8. A ordem para fugir da Judéia pressupõe um Israel territorialmente restaurado. Tá? 9. A menção ao sábado confirma o contexto judaico, pois a igreja não observa leis sabáticas. Tem uma seita aí que segue, né? Muito bem. 10. A grande tribulação é identificada por Jeremias como o tempo de angústia de Jacó, não da igreja. 11. Os escolhidos de Mateus capítulo 24, versículo 22, são os remanescentes judeus. 12. O juízo das nações baseia-se no tratamento dado aos irmãos de Cristo, os judeus perseguidos. 13. A promessa de restauração de Israel cumpre as alianças abraâmicas e davídicas. 14. A igreja é excluída desses eventos, pois será arrebatada antes da tribulação, conforme a advertência de Cristo. Vou deixar todos os versículos, como eu sempre faço. Esses eventos ocorrerão em uma única geração. A analogia aos dias de Noé indica um período definido como uma geração. A parábola da figueira simboliza Israel renascido como nação em 1948, dado pelos os esquemas sionistas maçônicos aí. A advertência para vigiar pressupõe que o cumprimento será rápido e concentrado, não disperso ao longo dos séculos. 4. A menção à abominação no meio da semana. Ela estabelece um marco temporal de 3 anos e meio, viável dentro de uma geração. A promessa de que alguns não provarão a morte antes de verem o reino, ou seja, sugere iminência para a geração do fim. Então vamos lá, sinais atuais e a proximidade da segunda vinda. Os eventos de Mateus 24 e 25 são pós-arrebatamento, destinado a Israel durante a tribulação. Contudo, sinais precursores já se manifestam. Restauração de Israel como nação,
preparativos para a reconstrução do templo, aumento de conflitos globais alinhados à ascensão desse tal anticristo, esfriamento espiritual e apostasia, e isso está latente nos dias de hoje. Tecnologias que permitem vigilância global, precursoras da marca da besta. Tá? Mateus 24 e 25 descreve um cronograma divino centrado em Israel, desde a grande tribulação até a volta de Jesus em glória. A igreja, como parte da noiva de Cristo, não participará desse período. Porém, os eventos atuais confirmam a iminência do arrebatamento e a urgência de vivermos santos e irrepreensíveis. Assim, quanto os sinais, né, eles se acumulam, resta-nos proclamar: ora vem Senhor Jesus. O que indicará a proximidade do fim desta era? Vejam bem, o fim desta era refere-se ao mesmo desfecho apontado em Mateus capítulo 24, versículo 32 a 33 e Lucas capítulo 21, versículo 29. Não trata, tá? O que indicará a proximidade do fim desta era? O fim desta era refere-se ao mesmo desfecho apontado em Mateus 24, versículo 13 a 14. Essa ideia já era familiar aos discípulos, pois Jesus lhes havia falado repetidamente tanto desse término quanto de sua vinda. Para entender melhor as marcas desse período e a volta de Jesus, eu vou deixar os versículos para que vocês possam consultar, já que a questão em pauta recebe resposta completa nos versículos que eu irei deixá-los. Então vamos lá. O que ensina a parábola da figueira? Mateus 24, versículo 32 a 33. A parábola da figueira, amigos e amigas, não trata da restauração nacional de Israel, mas sim de ilustrar a proximidade da segunda vinda de Jesus. Embora muitos apliquem o símbolo da figueira ao renascimento da nação judaica, os discípulos perguntaram especificamente pelos sinais do retorno de Jesus, não pela restauração de Israel. Vocês perceberam isso? Vejam isso com atenção. Assim como brotar de folhas na figueira anuncia a chegada do verão, os sinais proféticos, guerras, terremotos, fomes, falsos cristos e perseguições indicarão de forma clara e iminente o segundo advento. Esses eventos ocorrerão juntos em um breve espaço de tempo, confirmando que Jesus está próximo às portas. Esta geração, mas qual geração? Que geração é essa? Em Mateus 24, versículo 34, Jesus afirma que esta geração verá todos os sinais anunciados antes de perecer. A expressão ela é usada 16 vezes no Novo Testamento, refere-se sempre a uma geração específica, não uma raça eterna. Aconteçam, engloba desde o primeiro até o último dos sinais proféticos. Então, os versículos que eu irei deixá-los confirmam que esta geração ela designa aqueles que rejeitaram o Messias e não um povo contínuo ou raça. A burrice ou a estupidez ao marcar datas. Em Mateus capítulo 24, versículo 35 a 44, o Senhor Jesus ele nos adverte contra a tentativa de estabelecer datas para a segunda vinda. Ele declara que ninguém conhece o dia nem a hora, mas tem uns doidos aí que sabe, né? Pensa que sabe. E ilustra essa incerteza nas parábolas de vigilância. A comparação com os dias de Noé reforça que
A vinda de Cristo trará juízo repentino, tal como o dilúvio, e não se confunde com o arrebatamento da igreja, que é um livramento dos fiéis, não um evento de destruição. Arrebatamento ou destruição. Os versículos de Mateus capítulo 24, versículo 40 a 42, não falam do arrebatamento, mas da vinda literal de Jesus para a terra, para o juízo final. Embora muitos os apliquem ao encontro nos ares, o contexto, então, vinda do Filho do Homem, conecta-os à reunião das nações para a batalha do Armagedon, quando um será levado como morto e outro será deixado para viver. A parábola das águias sobre os cadáveres refere-se aos banquetes das aves após a derrota dos inimigos de Jesus. Assim como o dilúvio levou os ímpios, vejam só, assim como o dilúvio levou os ímpios, o segundo advento trará repentina destruição sobre os rebeldes, enquanto os fiéis serão poupados. Esses versículos, portanto, que eu irei deixá-los, ilustram destruição e juízo, não livramento prévio da igreja. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, versículo 1 a 13, prossegue imediatamente o tema da vinda do Filho do Homem, ligada pelo advérbio então, e ilustra exclusivamente a necessidade de vigilância em face do segundo advento, não do arrebatamento. Jesus usa o cenário de um casamento oriental para mostrar que, quando ele retornar à terra, apenas os que estiverem preparados, as virgens sábias, participarão da festa. A ênfase está no estar vigilante, pois não sabeis o dia nem a hora. Todos os detalhes, ou seja, lâmpadas, óleo, números de virgens, servem à narrativa, mas não devem gerar doutrinas complexas sobre salvação, batismo no Espírito. A lição central é: mantenha-se pronto e fiel, pois o momento do retorno de Jesus é incerto e irreversível. Irreversível. Fator de impacto do estudo. Este estudo, meus amigos e amigas, oferece uma contribuição significativa à escatologia. Por quê? Clarear equívocos doutrinários. Distingue de forma precisa o arrebatamento da igreja, evento futuro revelado a Paulo, da segunda vinda de Cristo, retorno físico à terra para estabelecer seu reino, corrigindo interpretações que confundem os dois eventos. Não pode, são eventos diferentes. Contextualização profética demonstra que os capítulos de Apocalipse 6 até 19, passagens como Mateus 24 e 25, descrevem eventos literais e sequenciais da 70ª semana de Daniel, tribulação, vinculados ao juízo divino e à restauração de Israel. Foco em Israel. Reafirma as profecias de Mateus 24 e 25 são direcionadas ao povo judeu durante a tribulação, não para a igreja que já estará arrebatada. Análise crítica de parábolas. Refutar interpretações populares como a das 10 virgens, que associam erroneamente símbolos ao arrebatamento, reorientando-os para o contexto do segundo advento. Sinais cronológicos, 17 sinais concretos da segunda vinda, organizando-os em uma sequência lógica e vinculando-os a textos-chave do Antigo Testamento. Então, textos-chave destacados, eu vou deixá-los aqui, e paralelos também, né? Como resposta de Jesus às perguntas dos discípulos sobre a destruição do templo, a segunda vinda e o fim desta era, Mateus 24 e 25. Daniel 9, versículo 26 e 27, base para a semana profética e a abominação da desolação.
1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 58, revelação de Paulo sobre o arrebatamento, diferenciando-o da segunda vinda. Apocalipse capítulo 6 a 19, descrição detalhada dos juízos da tribulação e da preparação para o retorno de Jesus. Lucas 17, versículo 26 a 37 e Ezequiel 38 e 39, conexão entre a batalha do Armagedon, a ceia das aves e a vitória final de Jesus. Zacarias 14, profecia sobre a vinda de Jesus para reinar em Jerusalém. Então, o que fazer agora, turma? Como eu sempre faço aquele apelo, não perder os próximos estudos. Clique em inscrever-se, ative as notificações para ser avisado sempre que um novo conteúdo for publicado. Eu, no momento, só posso publicar vídeos uma vez na semana. Quem sabe no futuro eu possa estar mais presente, né? Mais presente no sentido de fazer mais vídeos no decorrer da semana. É muito corrida a semana, né? Juntos nós vamos desvendar as profecias e aprofundar nossa fé e aprender. Deixe seu comentário e dúvida. Quer entender de vez a segunda vinda e o arrebatamento? Aprofunde-se nesse estudo. Aprofunde nesse vídeo e desvende os eventos finais, conforme a Bíblia os apresenta, não que religião ou doido aí fala. Chega de confusão sobre o final desta era, desmistificando o arrebatamento e a segunda vinda de uma vez por todas. Entenda o verdadeiro significado de Mateus 24 e 25, Apocalipse capítulo 4 ao capítulo 22 explicado. Mergulhe nas profecias do fim dos tempos, né? Então, para concluir, turma, fica claro neste estudo, né, que reafirma, né, os capítulos de Apocalipse 6 e 19, Mateus 24 e 25 não tratam de eventos aleatórios ou simbólicos, mas de cumprimentos literais e ordenados durante a 70ª semana. A análise comprova que, vamos lá, o arrebatamento precede a tribulação. A igreja, repito, não passará pela grande tribulação, não passará pela ira divina. Ela será removida antes do início dos juízos. Os sinais de Mateus 24 e 25 são para os judeus. Foi pergunta de judeus para judeu, que era Jesus, né? Direcionam-se a Israel durante a tribulação, com ênfase na perseguição, na pregação do evangelho do reino e na abominação da desolação. A segunda vinda é distinta do arrebatamento. Enquanto o arrebatamento é um encontro nos ares, a segunda vinda implica o retorno físico de Jesus para julgar as nações e estabelecer seu reino. Vejam a diferença. Um é retirado, o outro desce. São verbos diferentes. Parábolas mal interpretadas. Textos como o das 10 virgens e a separação no campo refere-se ao quê? A vigilância ou juízo no contexto do segundo advento, não do arrebatamento. Não tem nada a ver para o arrebatamento. Ao corrigir equívocos e alinhar as profecias à sua estrutura cronológica e contextual, este estudo serve como ferramenta essencial para desvendar os eventos do final desta era, reforçando a urgência, tá, da esperança cristã e a necessidade de discernimento escatológico. Arrebatamento é uma coisa, segunda vinda de Jesus é outra. Uma foi ensinada pelo apóstolo Paulo para a igreja. O arrebatamento é para a igreja. A segunda vinda é para os judeus. As 3 perguntas que nós vimos no estudo de hoje foram 3 perguntas feitas por judeus para o judeu que era Jesus. Naquela época não existia igreja. Ou, correto? Arrebatamento, como eu tenho dito, é pudim.
Segunda vinda é ângulo. Se você misturar os dois, vai dar problema. E o resultado nós estamos vendo aí. O resultado estamos vendo aí. Eu volto a dizer, no primeiro estudo está a chave para entender o livro do Apocalipse. Lá está a chave. Vocês precisam ler o estudo 1, estudar o estudo 1, o primeiro vídeo do canal. Lá está a chave para entender o Apocalipse. Capítulo 1 a 3, era da igreja. Capítulo 4, a igreja arrebatada. 5, a igreja está nas bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6 a 19, eventos da grande tribulação. Apocalipse capítulo 20 a 22, tudo relacionado ao milênio. A chave está lá. Se você está vendo esse vídeo, veja esse vídeo, veja o primeiro vídeo, depois reveja esse, se for o caso. Estudem, meus amigos. Não sejam feitos de bobos. Que o que mais tem aí é gente que querendo ganhar dinheiro em cima do evangelho. Aqui eu estou ensinando de graça. E futuramente, brevemente, estou estudando a possibilidade de disponibilizar para todos, né, um PDF de graça. Aqui não tem negócio de membro, aqui não tem nada de dinheiro. Vai ser tudo de graça. Todo mundo vai ter acesso. Para quem quer aprender. Tá certo, meus amigos? Até um próximo estudo, se Deus quiser.